Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas! Sejam todos bem-vindos, está entrando no ar mais um vídeo do nosso canal para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco da Gama. E olha, esse vídeo está recheado de informações aí, algumas novidades, o técnico novo está chegando. Vamos falar sobre o antigo técnico, tá rolando aí muita polêmica em torno do Lisca, a gente vai falar sobre isso porque está surgindo algumas histórias aí, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar da chegada do Fernando Diniz no Vasco da Gama, quando ele será apresentado, ele já treina o time nesse domingo. E vamos falar também sobre 3 jogadores. 2 estrangeiros foram oferecidos ao Vasco, você vai saber se o Vasco tem interesse em contratá-los ou não. E sobre Nenê, é claro, Nenê tá pipocando aí em tudo que é lugar, a volta do Nenê no Vasco. Será que vai rolar? Será que não vai rolar? A gente vai falar sobre isso e como esse jogador seria importante ao Vasco se ele voltar. Então, sobe a vinheta que depois da vinheta a gente vai falar muito sobre o Vasco da Gama, hein? Sobe a vinheta! Nós estamos iniciando o nosso vídeo, você já viu que tem novidades, né? A gente vai falar sobre Diniz, chegada de Diniz, vamos falar sobre Nenê, vamos falar sobre 2 jogadores estrangeiros que foram oferecidos ao Vasco, tudo isso nesse vídeo. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, falar sobre o Lisca também, venho agradecer, como a gente sempre faz em todos os inícios de vídeo, a você, torcedor vascaíno, que está dando uma moral imensa ao nosso Comentaléu Vascaíno. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que esse canal esteja no ar. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua fidelidade com o nosso canal, né? A gente perdeu outro canal, mas estamos recomeçando e você está dando essa moral imensa. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, está conhecendo agora, o YouTube te recomendou, um amigo te enviou o nosso vídeo, eu só vou te dizer uma coisa. Aqui você está em casa, vascaíno. Aqui a gente faz análises, aqui a gente traz opinião, informações, fazemos aquela live resenha. Então, tá vendo esse botãozinho que tá vermelho aí do lado? Se inscreve, porque é muito importante pra gente e eu vou ficar muito grato e muito feliz. Será um prazer tê-lo aqui como inscrito do nosso canal, muito importante para o nosso crescimento. E deixa seu like, viu? Que é muito importante para que outras pessoas possam assistir esse vídeo. Agora vamos às informações que eu já conversei demais e você veio aqui para saber as coisas que envolvem o Vasco da Gama. Antes de falar de tudo aquilo que eu já falei, sobre os estrangeiros que foram oferecidos ao Vasco, sobre Nenê, vamos falar sobre 2 assuntos rápidos. Zagueiro Valber está regularizado, está pronto para o jogo contra a equipe do CRB. É um zagueiro que a gente já falou na análise do Diniz, que é um zagueiro que interessa ao Diniz pelas características, né? Um jogador que tem uma bola ofensiva, né? Consegue ter um passe longo, um passe de quebra-linhas. É um zagueiro que interessa ao Diniz e pode brigar por vaga aí com o Miranda pelo time titular do Vasco da Gama, até pelas características. Miranda também passou pela sua audiência com a Conmebol, ainda não tem informação, o Vasco não recebeu nenhuma notificação, nem o próprio zagueiro até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mas ele já teve audiência com a Conmebol sobre a situação do doping. O Vasco espera uma resposta da entidade para saber se o jogador será punido ou não. John Sanchez, até o momento que eu estou gravando também, ainda não foi regularizado. O jogador precisa ter até terça-feira, se eu não me engano, para ser regularizado, já que o Vasco viaja para Maceió na próxima quarta. Então o Vasco ainda não regularizou John Sanchez. Vamos iniciar falando do Lisca, né? Porque tá pipocando aí informações. O Atenção Vascaínos trouxe outro dia aí com o Flávio Dias, com o trabalho competentíssimo, falando, né, sobre a situação que algumas pessoas do staff do futebol do Vasco tinham comemorado a saída do Diniz, que o Diniz era considerado bipolar e tanto. E agora surgiu uma nova informação. O Zanir Júnior, se eu não me engano é esse o nome dele, se não for, a galera, por favor, pode me corrigir aí nos comentários, que é o seguinte, que o Lisca, após a derrota contra a equipe do Londrina, chegou em um treino e falou com os jogadores: joguem como quiser, né? Como se estivesse entregando jogando as coisas, né? Deixando pra lá. É complicado, tá pipocando todas essas informações depois que o técnico saiu, né? Um relacionamento ruim também do Lisca com o vestiário já tinha acontecido também. Mas enfim, a gente não sabe o que é, se é uma questão para queimar o treinador, se essas informações foram deixadas de lado para não funcionar. Mas é o seguinte, é uma informação que preocupa, né? Essa situação aí do Lisca no comando técnico do Vasco da Gama. Agora vamos falar sobre o futuro, né? Porque Fernando Diniz está chegando ao Vasco. Ele deve chegar nesse sábado, até o momento também não teria nenhuma informação, mas ele deve chegar no sábado aí até o sábado à noite, né? No final de tarde aí, deve estar no Rio de Janeiro, e comanda o Vasco da Gama no próximo domingo, já no treinamento aí do CT Moacir Barbosa. Ele vem com 2 profissionais com ele, o seu auxiliar e também um preparador físico. O auxiliar a gente já conhece, que é o Ian Razeira, né, que trabalhou no Vasco, foi jogador do Vasco em outras épocas, e vem aí para fazer o trabalho de salvar o Vasco nas próximas 15 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Diniz
deve dar sua entrevista e ser apresentado no Vasco na próxima segunda-feira. Isso foi dito pelo Alexandre Pássaro na entrevista coletiva que ele deu juntamente com o Cano. Então, Diniz está chegando ao Vasco da Gama. E é o seguinte, com o Diniz, 3 informações pipocaram aí durante esse final de sexta-feira e início de sábado. A primeira é o seguinte: 2 jogadores estrangeiros foram oferecidos ao Vasco da Gama. O primeiro, Lorenzo Reyes, jogador que passou pela equipe da Universidade do Chile, inclusive jogou em 2018 a Copa Libertadores, no mesmo grupo que o Vasco estava da Universidade do Chile. E segundo informações, esse jogador teria sido oferecido a Vasco e Santos, também oferecido à Universidade do Chile. Não foi aceito aqui no Brasil devido ao seu alto salário. Um jogador que também estava desde abril sem jogar pelo Atlas lá do México e estava sem clube. Provavelmente esse jogador aí deve voltar ao seu clube original, que é o clube da Universidade do Chile. Não teve nenhum acerto com o Vasco, mas esse jogador foi oferecido ao Vasco. É um volante de 30 anos, pé direito, também pode fazer a zaga, um volante muito interessante, mas seu alto salário, alto custo, não interessou ao Vasco da Gama. Outro jogador que foi oferecido ao Vasco, aí a gente não tem informação se o Vasco vai abrir uma negociação ou não, é Ione Gonçalves. Inclusive o Juninho do Machão da Gama falou sobre isso em seu vídeo. O jogador realmente foi oferecido ao Vasco da Gama, um jogador que está no Ceará, não deve ser utilizado pelo Ceará. Outro dia jogou até pelo Brasileiro de Aspirantes, pela equipe do Ceará, e procura um novo clube no Brasil, né, que é onde ele gosta. Depois do Fluminense ele não conseguiu dar certo em time nenhum, né? Foi lá pro Benfica, não deu certo, voltou pro Corinthians, não deu certo, voltou também pro Benfica, não deu certo, volta agora para a equipe do Ceará e também não deu certo, nem sequer está sendo relacionado aí, como eu falei, foi relacionado para o time de aspirantes, né, para o Brasileirão de Aspirantes do Ceará, e o jogador aí está de saída do Ceará, né, não será mais utilizado pelo time do Ceará. E o que é que acontece agora? O Vasco segue recebendo alguns nomes, né? A gente soube desses 2 estrangeiros. O Reyes, na minha opinião, se fosse para contratar alguém, o Reyes é um jogador que interessa muito, apesar de ter tido algumas lesões durante aqui, o jogo do Universidade do Chile. É um jogador que tem uma qualidade, né, de saída de bola, mas o Vasco aí não deve seguir as negociações com esse jogador, já que ele só foi oferecido. Lembrando novamente, não teve negociação, o jogador foi oferecido e o Vasco não aceitou o Lorenzo Reyes. O Vasco recebeu muitos nomes durante os dias aí. Agora, para terminar esse vídeo, vamos falar, galera, sobre Nenê. Rapaz, Nenê, se o Vasco traz esse jogador, a questão do marketing pipoca. O jogador vai pipocar no marketing. Porque até montagem já tem aí, e as montagens estão se multiplicando. Vai passar até na tela aí para você ver a galera mostrando aí um possível anúncio do Vasco de Nenê. O que é que acontece? O jogador perdeu muito espaço no Fluminense. Fluminense que tem agora John Arias, né, que foi o jogador contratado lá da Colômbia. É um jogador que vem ganhando seu espaço, já vem ganhando com o Roger, agora ganhou também com o Marcão. O Nenê tem ficado no banco. Nos últimos jogos aí jogou aproximadamente menos de 80 minutos, somando todos os seus últimos 8 jogos pela equipe do Fluminense. Perdeu muito espaço e não deve renovar com o Fluminense. A questão é o seguinte, eu tô vendo muita gente falando aí que vai ter um contrato até 2022 e tal, e tal, e tal, e tal. O Nenê precisa ser liberado pelo Fluminense, rescindir o seu contrato para chegar ao Vasco da Gama. O Fluminense não tem interesse de renovar o seu contrato, que vai até o final de 2022. O que é que acontece? Há informações que o Vasco procurou o jogador, sondou, inclusive o jogador também sondou algumas pessoas próximas para ver a sua aprovação no Vasco da Gama. Mas no atual momento, não há nada oficial sobre o Nenê. Há também a informação que o Fernando Diniz aprovou uma possível chegada, já que o Lisca teria recusado o jogador. Lembrando que Diniz pediu ele lá no Fluminense. Quando ele chegou, elogiou bastante ele jogando no Fluminense. E é um jogador que, na minha opinião, o Vasco não tem hoje. O que é que eu acho do Nenê? Qual a minha opinião? Já falei em um vídeo anterior e vou falar de novo. O Vasco não tem ninguém com a técnica do Nenê. Ano passado, ele foi um dos principais jogadores do Fluminense. Ano passado, né, barra esse ano, porque o Campeonato Brasileiro terminou em 2021. Foi o artilheiro, foi um jogador importante, mas esse ano não é tanto. A gente sabe como é o Nenê, né? Na época do Vasco também foi muito importante, quando ficou no banco aí quis sair. É um jogador que, se chegar hoje no Vasco, acho que muda o patamar. É um jogador que vai ajudar o Cano, é um jogador que vai melhorar a situação do Vasco na bola parada. É um jogador que hoje eu queria. Mas com esse contrato até o fim de 2022, eu acho que não faria. Um jogador de 40 anos, um jogador que a gente sabe que faz uma temporada muito boa, depois começa a cair. Mas hoje, para a Série B,
era uma aposta que eu faria. O Vasco não comenta nada sobre isso, não dá nenhuma informação. O Vasco está muito fechado para informações e a gente vai ficar vendo aí. No Fluminense, é certo que o jogador não deve permanecer, mas espera-se que sua saída seja no final da temporada. Mas o Vasco quer o jogador para agora, segundo informações que a gente tem. O torcedor quer, é um jogador que eu acho que ativaria até o marketing do time, daria um up, o Vasco não tem um meia como ele, e eu acho que seria um nome interessante para voltar ao Vasco da Gama. Vamos ver aí o que é que vai acontecer, e nas próximas horas, se tiver alguma novidade, a gente vai trazer para vocês aqui no nosso comentário. Então é isso, saudações vascaínas, até o nosso próximo vídeo, aquele abraço, tamo junto!